Na dor da peleja a luz, no riso tem lágrima, no adeus da saudade a voz que promete que em breve vai regressar. Na fé que eu já sei de cor, tem dor que eu não sei rezar. Há verbo que adjetiva, sujeito imperfeito amar. Nos dias que o tempo leva, memórias que vão chegar. No avesso que não se mostra, segredos pra se levar. Nem toda reza é santa, nem todo escuro é breu, nem toda beleza encanta, nem tudo que tenho é meu. Nem todo amor nos ama, nem todo ateu sem Deus, nem tudo que é não nos nega, nem tudo que sou é meu. No chão do sertão tem mar que espera pra renascer. No olhar sertanejo a sede de chuva é grito que clama aos céus. Na fé que eu já sei de cor, na dor que não tem razão, inverte-se no horizonte perfeita contradição. Nos dias que o tempo leva, memórias que vão chegar. No avesso que não se mostra, segredos pra se levar. Nem toda reza é santa, nem todo escuro é breu, nem toda beleza encanta, nem tudo que tenho é meu. Nem todo amor nos ama, nem todo ateu sem Deus, nem tudo que é não nos nega, nem tudo que sou é meu. Nem toda reza é santa, nem todo escuro é breu, nem toda beleza encanta, nem tudo que tenho é meu. Nem todo amor nos ama, nem todo ateu sem Deus, nem tudo que é não nos nega, nem tudo que sou é meu. Nem tudo que sou é meu, nem tudo que sou é meu, nem tudo que sou é meu, nem tudo que sou é meu. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. A gente sabe que ninguém está livre das hipocrisias. É uma vigilância constante, não é verdade? Eu identifico as minhas, você identifica as suas. E é interessante que quanto mais a gente cresce na maturidade, maior é o nosso desejo de minimizar o poder da incoerência em nós. Quando eu falo de hipocrisia, eu estou falando das incoerências pessoais que nós alimentamos dentro de nós e que protegemos com as carcaças das aparências. É sempre assim. Talvez por medos, né? Eu costumo dizer que a criança, ela é naturalmente sincera. A criança, ela tem uma facilidade muito grande de ser coerente, de não ser hipócrita, porque ela fala a verdade. Ela não tem muito esse filtro que nós precisamos colocar para poder dizer ao outro o que ele não gostaria de ouvir. Então, se você deu à criança um doce e perguntou para ela se é bom, se ela não achou bom, ela vai dizer que não é bom e ponto final. Aí a mãe fica com medo, com vergonha, né? Pelo amor de Deus, me escroto. Na verdade, à medida que a criança é sincera, ela está correspondendo àquilo que ela sabe sobre seus gostos, sobre a sua verdade pessoal.
É claro que isso é mínimo numa criança. Qual que é o nível de autoconhecimento que uma criança tem? Quase nenhum. Mas ela consegue identificar que ela não gosta daquele doce. E ela fala que não gostou. Mas à medida que nós vamos educando as nossas crianças, elas vão alimentando a hipocrisia. Então a hipocrisia, se por um lado é bom, é um processo interessante, é saudável a gente ser educado, por outro lado ela é um processo que também vai nos ensinando o falseamento das questões. Então uma criança educada é aquela que não fala a verdade. Ela vai fingir que gostou. É claro que isso é socialmente aceito. E até a vida fica mais suportável à medida em que a gente é educado. Eu não preciso ficar dizendo tudo. Também faz parte da maturidade você chegar à conclusão de que você não tem que dizer tudo sobre tudo. Que você tem o direito de se reservar ao silêncio, de não emitir opiniões, de permanecer calado, né, até que você saiba ou tenha condições de falar alguma coisa. Mas o grande problema é quando nós nos acostumamos ao processo das hipocrisias. Quando a gente deixa de problematizar as nossas mentiras, quando a gente se acostuma ao processo do falseamento, aí sim a gente vai gerar um prejuízo terrível em nós. Minha gente, se do ponto de vista humano isso já é um prejuízo, pior ainda é quando nós falamos do ponto de vista religioso. Porque a religião, ela nos permite muitas hipocrisias, proteções, né? Às vezes eu, para me esconder de um pecado que eu cometo, eu me revisto de moralismo e vou fazer aquele discurso ufânico contra todas as realidades que lá no fundo eu pratico. E serei absolutamente intolerante com todo aquele que comete aquele pecado que lá no meu esconderijo eu cometo. Então eu vou gritar nas praças e eu vou ser absolutamente contra aquelas pessoas que estão praticando o que na minha solidão eu pratico. E é por isso que Jesus não teve nenhuma paciência com os hipócritas, com os religiosos dissimulados da sua época. E essa palavra de Jesus, que é extremamente dura, ela é também amorosa. Porque sempre que a gente tem a oportunidade de quebrar um processo de hipocrisia em nós, a gente se liberta. É tão interessante ser mais livre. É tão satisfatório você experimentar a leveza de não precisar cultivar a hipocrisia. De você ter um coração leve, porque já está devidamente reconciliado com aquilo que você tem de fraco em si mesmo. Com aquelas indigências que você naturalmente precisa administrar, porque é uma questão de sobrevivência. E aí você vai tendo mais controle sobre isso. Porque quanto mais você quer esconder uma realidade, mais ela te oprime. É como você querer esconder o barro na mão. Quanto mais você aperta para tentar esconder, mais ele vai vazar pelos dedos. As realidades psíquicas, emocionais que nos oprimem e que nos levam à hipocrisia, que nós não temos coragem de assumi-las, nós não temos coragem de trabalhá-las em nós, são como esse barro que a gente tenta apertar. É por isso que a gente precisa lidar diariamente com os nossos conflitos, colocá-los sobre a mesa, olhar sem medo. Aquilo que no nosso temperamento, no nosso jeito de ser, é causa de opressão, que depois gera a hipocrisia. A pessoa não fica hipócrita da noite para o dia. A hipocrisia é muitas vezes o resultado de um processo opressor. Então às vezes você tem aquela pessoa moralista que fica tentando esconder o seu mundo de vergonhas. Aquela pessoa que faz um discurso bonito para os outros, mas vive feio quando está sozinho, vive feio quando está com as pessoas que convivem com ele, com ela. É aquela incoerência entre a vida vivida e a vida experimentada. Desculpe, na teoria, a prática da teoria. Hoje eu fiz um comentário sobre a Xuxa. Eu sempre foi o primeiro lugar que eu tive a minha oportunidade de estar no meio secular.
E só eu sei como ela me tratou com absoluto respeito. Ela foi ao meu camarim, conversou comigo, quis saber quem eu era, quis saber quem era minha mãe, os meus irmãos, enfim. E desde então, desde aquele primeiro programa, quando eu fui entrevistado, foi o primeiro programa secular na Globo que eu fiz, eu comecei a ficar muito próximo dela. E hoje eu estava comentando num post que eu escrevi sobre um mal-entendido que houve, que uma das coisas que eu mais admirei nela foi quando eu tive a oportunidade de ver a mulher, filha, mãe dentro de casa. Porque uma coisa é você. Todo mundo imagina que a vida da Xuxa é um mar de rosas, né? É igual você pega um artista que você admira de longe, você sempre vai idealizar a vida dele. Nossa, como será que ele é? De que eu vi aquela criatura, mesmo tendo muitas pessoas para cuidarem da sua mãe acamada, dando banho na Dona Alda e cuidando, passando um dia inteiro ali dentro do hospital. Às vezes, quando a Dona Alda fica internada, a Xuxa fica internada também no hospital. Ela não sai de lá para nada. Ela acompanha tudo. E se for preciso, troca a fralda, faz isso. Não estou dizendo que ela não precisa fazer, não. Porque ela é a pessoa famosa que é. Não todos nós temos essas obrigações. Eu estou dando o exemplo é que ela, naquele momento, ela não se prende a nenhuma hipocrisia, a nenhum papel. E foi isso que me fez admirar tanto e tê-la como uma amiga pessoal que fez muita diferença na minha vida e que me ensinou muito. Que às vezes você vê uma pessoa famosa, toda caridosa e toda isso, toda aquilo, vai lá ver como é ela na intimidade. E essa foi a grande surpresa quando eu tive a oportunidade de vê-la de perto, na sua intimidade, na sua casa, na relação com a sua filha, com a sua mãe, com os funcionários que cuidam dela. Ali caiu por terra um monte de preconceitos que às vezes a gente vai alimentando. É disso que eu estou falando. Quando a gente é visto na nossa intimidade, ali está a nossa verdade pessoal. É ali que nós precisamos identificar quais são as hipocrisias que nos privam de ser a gente mesmo. Jesus foi muito duro porque ele sabia que sempre que nós alimentamos um contexto de hipocrisia, nós ficamos apartados da possibilidade de ser quem somos. De identificar a nossa verdade pessoal. Porque nada pode ser... Gente, não pode haver um prejuízo maior do que esse. Eu viver representando um papel que eu não sou. Eu perder a minha vida com as caricaturas que eu resolvi fazer para mim mesmo. Não existe. Isso não é justo. Não é justo com tudo aquilo que Deus me deu, com tudo aquilo que Deus me reservou. Não é justo com tudo aquilo que Deus lhe deu, com tudo aquilo que Ele havia lhe reservado. Essa vida precisa ser vivida na verdade. É buscar recrutar diariamente aquilo que a gente pode contar para o outro, sabe? E buscar diariamente isso. É muito desagradável, é muito desconfortável a gente identificar que o tratamento que a gente oferece às pessoas não é aquele que a gente recomenda. Porque para mim o pecado pior é esse. Eu sei que durante muito tempo nós reduzimos a nossa reflexão ao pecado da sexualidade, disso, daquilo, das questões morais, mas para mim isso é fundamental. Um pecado grave que nós cometemos diariamente é quando nós não somos capazes de amar as pessoas que estão ao nosso lado. Essa semana até um amigo meu estava me contando que estava muito chateado que ele percebeu que uma ajudante dele estava roubando. E eu sei exatamente a dor que doeu no coração dele. Primeiro porque ele é uma pessoa boa demais, um coração generoso, não é alguém com quem eu convivo, mas eu sei que é. Existem pessoas que você não precisa conviver para saber que elas são boas. Você percebe de cara que aquela pessoa é do bem. E eu identifiquei exatamente o que doía nele, porque isso também já doeu em mim, e eu sei como isso é terrível. Não é o dinheiro que o outro leva da gente, mas é a confiança que se quebra. É muito desagradável você perceber que a confiança deixou de existir. Mas agora ele vai se tornar uma pessoa ruim
E ele comentou: eu sou bom demais, eu acredito demais em todo mundo. Como se aquilo fosse um defeito, né? Não. O defeito é de quem rouba, não é da gente que confia, não. A gente vai continuar confiando. Claro que você vai ficando um pouco mais esperto e você vai confiando da maneira certa, né? Não fechando os olhos para tudo aquilo que você também deveria saber. Mas é assim que a gente vai, muitas vezes, endurecendo o nosso coração. Quando você percebendo que o mundo não tem sido generoso com você, você deixa de ser generoso com o mundo. Aí você vive o processo de recessão que o país está vivendo. Que a pessoa tem dinheiro, mas tem medo de gastar. E porque eu tenho medo de gastar, eu deixo de comprar. O comerciante deixa de vender. Aí o comerciante não pode empregar todas as pessoas que ele tem na loja dele, ele começa a mandar embora. É assim que a crise vai se alastrando. É isso que chama-se recessão na economia. É quando a gente começa a segurar o que a gente tem, porque a gente tem medo de gastar, porque a gente está inseguro com o futuro. Aí uma coisa vai desencadeando outra. Quebrar as hipocrisias é a gente mergulhar no coração dessas coisas, dessas realidades que nos tornam tantas vezes absolutamente infelizes, porque não estamos sendo quem a gente deveria ser. E a palavra de ordem de Jesus para aqueles que o escutavam é justamente: arranquem as máscaras, sejam vocês. Não permitam que a hipocrisia religiosa domine o coração de vocês, porque se a hipocrisia religiosa domina, as outras hipocrisias humanas também virão. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo, a partir do versículo 13º, ele começa a fazer os 7 ais dirigidos aos fariseus e aos escribas, que são pessoas importantes dentro do contexto religioso de Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pagais o dízimo da hortelã, da erva doce, do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como o direito, a misericórdia, a fidelidade. Isso é que deverias praticar, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Olha que palavra dura, né? Uma palavra para acordar. É verdade, minha gente. Quantas vezes nós ficamos presos à antessala da lei e a gente não é capaz de chegar ao coração dela? A gente faz só a primeira parte do dever de casa, por causa de preguiça. Eu me lembro quando eu era menino, eu tinha uma mania de parar na segunda questão do dever de casa e falava assim: agora eu vou brincar, depois eu termino. Não terminava nunca. No outro dia ia apavorado, com a cara de tacho, sem saber dizer para a professora que não tinha feito o dever todo. No cristianismo, às vezes, nós somos assim. A gente fica parado aqui. Nós pagamos o dízimo da hortelã, da erva doce, do cominho. Isso aqui na época tinha um significado, para nós já tem outro, né? Mas a gente deixa de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como o direito, a misericórdia, a fidelidade. A gente começa a buscar uma religião sem espírito, práticas cegas, como se isso nos salvasse, como se esses gestos pagãos pudessem nos salvar. Porque se o gesto pagão tivesse o poder de nos salvar, para que viver a conversão? Que é justamente expulsar o processo do paganismo em nós e trazer significados santos a tudo aquilo que nós fazemos. Eu administrar as minhas hipocrisias, eu no meu dia a dia buscar os recursos espirituais para que eu tenha condições de ser mais verdadeiro, de ser mais inteiro, ir diminuindo o processo do pecado na minha vida. Ah, padre, mas não é tudo que a gente consegue, eu sei, é processual. Pode ser que chegue um momento da sua vida em que você seja tão livre, tão livre, tão livre, que você não vai ter necessidade de nenhum contexto mais de simulação e de falseamento. E aí a gente vai ficar insuportável ao convívio, né? Vamos lá? Não, obrigado. Por quê? Porque eu não quero. Não vou perder meu tempo com isso mais.
Descobri que a vida é muito curta para eu ficar perdendo tempo com compromissos que eu sei que não quero, não fazem parte das minhas escolhas. Essa vida social intensa que nós temos, né? Como dizia a Aziza na semana passada no programa, né? Me dá o seu celular, o número do seu celular. Eu falei, não, meu celular é para contatos pessoais, ela dizia. Aí a pessoa leva aquele susto. Estabelecer os limites da gente, sabe, do nosso território. Isso é muito saudável. A gente vai alcançando uma liberdade interior que depois vai provocando em nós um desapego. É impressionante. Às vezes nós falamos de desapego material, né? O desapego material é apenas uma consequência do desapego espiritual, que só a espiritualidade nos ajuda a viver. Retirar uma roupa de um guarda-roupa que está sobrando e doar requer um movimento anterior, que é retirar os entulhos que nós temos dentro de nós. Sabe qual é o entulho? A gente achar que aquelas roupas nos protegem, que elas nos fazem melhor, mais bonito, mais isso, mais aquilo. A gente não ter coragem de perder, de abrir mão, são os entulhos. Aquela pessoa que quer ser eternamente famosa, eternamente reconhecida, a custo da própria vida, da própria saúde. Não tem coragem de estabelecer não. Não tem coragem de estabelecer limites a realidades que estão sendo absolutamente fragilizadoras. Por quê? Porque quer ficar sempre no topo. Na vida profissional acontece muito isso. Quantas pessoas você vê perdendo a própria vida para manter aquele cargo, para ser eternamente o chefe, para ser eternamente o respeitado? Faltou um desapego interior de pensar, perdeu aqui, a gente ganha em outro lugar. A gente só não pode perder quem a gente é. O resto, tudo pode ser perdido, que a gente trabalha e constrói de novo. Agora, se a gente perde quem a gente é, esse prejuízo é irremediável. E às vezes, o contexto das nossas hipocrisias escondem as situações em que a gente está se perdendo de nós mesmos. É aquela eterna mentira, que a gente não tem coragem de dizer a nós o que nós precisamos ouvir, em relação à nossa vida pessoal, em relação às nossas escolhas. A gente vai dando eternas justificativas, infundadas, mentirosas, mas que naquele momento parece confortável, alivia a gente do enfrentamento que a gente precisa viver. Ter coragem de olhar para esse evangelho aqui, minha gente, não é fácil não. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpais o corpo e o prato por fora. Desculpe-me. Limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, que também por fora ficará limpo. É por dentro que nos adoece. A sujeira que nos mata não é a que está de fora do copo, é aquela que vai contaminar o alimento. Por isso que às vezes nós somos tão puristas, né? Nós queremos limpar. Já viu pessoa que tem mania de limpeza? Não estou dizendo que é todo mundo não, viu? Senão você vai querer mandar sua mãe lá pro psiquiatra. Geralmente, essa necessidade excessiva, doentia, de limpar os ambientes, de lavar sempre as mãos, estão associadas a situações que nós não conseguimos limpar dentro de nós. Muitas vezes ligadas a abusos sexuais que aquela criança sofreu, pedofilia na infância. Claro, se é pedofilia, é na infância. Pedofilia que aquele adulto traz dentro de si. São situações que ele fica tentando limpar por fora, mas na verdade a sujeira que incomoda é aqui dentro, é na mente, é na alma. A gente é complexo demais. Por isso Jesus fala com tanta perspicácia, por isso que ele é tão cirúrgico na sua palavra. Gente, é impressionante como nós fazemos isso mesmo. A gente limpa o copo por fora. A gente trava uma luta tão desonesta. Por quê? Porque nós ficamos querendo curar em nós por lados ou por situações que não terão acesso ao que de fato nos adoece. São aqueles falsos conflitos, né?
A pessoa precisa tomar uma decisão na vida, mas ela não entra pela porta certa para que ela tenha condições de acessar o cômodo que de fato precisa da reforma. Ou então você chegar à parte do alicerce onde existe a trinca, que está fragilizando a estrutura da casa inteira. Não, a gente fica ali, rodeando o toco, administrando um falso conflito. Tantas pessoas eu encontro que chegam a ficar cansado de escutar a mesma coisa o tempo todo. Pessoas que estão lamentando 2, 3 anos uma mesma dependência afetiva e não tem coragem de cutucar a ferida do jeito certo. Não tem jeito não tem coragem de entrar pela porta da frente, de quebrar as suas hipocrisias, as mentiras que conta para si mesma. Não adianta, minha gente. Se a gente não quebra a couraça das hipocrisias, das mentiras que nos alimentam, nós nunca chegaremos à verdade que nos salvará. Se a gente insiste em manter essas aparências mentirosas, alimentando falsos conflitos, dando respostas a nós mesmos que já não nos respondem há anos, só para tentar nos justificar diante dos outros, ou para ficar parecendo mais bonitinho, mais inteligente, mais equilibrado, quando na verdade lá dentro nós estamos num poço de necessidade, de conflito. Tudo isso porque a gente não tem coragem de olhar de frente o fantasma que nos assombra. Ai de vós, hipócritas, sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de cadáveres e de toda podridão. Às vezes nós fazemos isso mesmo. Por dentro somos aquele amontoado de podridão e por fora um sepulcro bonitinho, pedra polida, florido. A gente sabe que isso não alimenta ninguém. Por isso que a gente não pode, em nenhum momento, se a gente quiser de fato ser um religioso, com todas as forças dessa palavra, de estar religado a Deus e ao mundo naturalmente, e às pessoas que nos cercam, se a gente quiser ser de fato um religioso sem a força das hipocrisias agindo sobre nós, ou então minimizando o poder dessas hipocrisias em nós, nós teremos de viver o enfrentamento de todos os sepulcros que nos habitam. Nós vamos para um rápido intervalo, a gente volta já já. Fica comigo aí. Tenho aqui uma pessoa de Angola. Inclusive eu vou ter uma satisfação imensa de fazer um show em Angola. Agora vai ser no final de outubro. Depois mais para frente eu vou dizer. Nós teremos um grande show em Luanda e no outro dia, parece que o show é no dia 30 ou 31 de outubro, não sei. E no outro dia a inauguração do Rincão da Canção Nova. Então estou muito feliz que finalmente vou conhecer a minha querida África, conhecer os meus amigos angolanos, que eu tenho a oportunidade de encontrar todos os anos lá no encontro de Pentecostes em Jerusalém. Padre Fábio, meu nome é Ana Merica, moro cá no Brasil há 1 ano e sou de nacionalidade angolana. Padre, eu fui testemunha de Jeová desde pequena, até os meus 19 anos, mas passei a assistir missas católicas aqui e comecei a questionar alguns ensinamentos da minha religião. Eu aprendi que não podemos doar sangue, mas agora penso, se Jesus morreu para nos salvar, derramou seu sangue pela humanidade, por que eu não posso dar meu sangue para ajudar alguém? Se um dos mandamentos de Deus é amar o próximo como a mim mesma, por que não fazer um gesto de amor doando sangue? Eu não concordo com isso, por isso me converti. E percebi que a religião católica não é aquela religião falsa, como algumas pessoas sempre me diziam. Eu sinto-me bem nesta igreja, gosto das missas e em breve serei batizada, já no próximo mês.
mas estou a ser muito criticada pela minha conversão. Eu cá moro com meu pai, minha madrasta e irmã, minha mãe lá em Angola é testemunha de Jeová, mas ainda não contei-lhe que me converti, pois quero fazer isso pessoalmente. E o que me deixa triste mesmo são as críticas severas que recebo por me tornar católica. Às vezes me sinto mal, temo que isso abale a minha fé. Por favor, me ajude. Como posso lidar com essa situação? Ana Mirica. Ana, minha filha, sempre que nós tomamos uma decisão que vai, de alguma forma, contra aquelas pessoas que estão ao nosso redor, é natural que a gente tenha que administrar os levantes que serão contrários a nós. O processo humano é assim mesmo. Se eu me decido por fazer alguma coisa que é diferente do comum lá da minha casa, é claro que eu terei apoio e terei resistências. O mais importante é você ficar em paz com a sua consciência, né? Que é isso que importa. Nada pode ser mais precioso do que a gente ficar em paz com a consciência, com a escolha que fez. Então, se você descobriu, sobretudo a partir desse elemento humano, que eu também considero muito interessante, a gente poder ajudar alguém que precisa de nós. A gente sabe que hoje são tantas as situações de necessidades, né, de sangue, de pessoas que precisam de doações, de doadores para continuarem vivas. Inclusive, outro dia eu estive também, eu vou me lembrar até o final qual foi a cidade que eu passei em muitas esse mês. Teve uma cidade que nós tínhamos a necessidade de intensificar a campanha pela doação de medula. A medula óssea é podemos dizer assim, quando você tem, me parece que são uma infinidade de medulas para você conseguir, né, uma que seja compatível com aquela necessidade. Uma infinidade de doadores, de pessoas que se dispõem, e na verdade ela não doa naquela hora, né? Ela vai lá, ela deixa o nome, faz o registro e faz uma coleta para saber que tipo poderia ser compatível com aquele doador. Então nós temos uma lista de espera de pessoas necessitadas para curarem doenças graves. Então é um gesto de muita humanidade. A pessoa vai lá, faz o seu registro, e se um dia aparece alguém que seja compatível com ela, naquela extensa lista de pessoas necessitadas, você será acionada pelo telefone, você vai lá, me parece que é um procedimento extremamente simples, né? Que não tem não vai comprometer a sua saúde, você faz a doação e aquela pessoa recebe a chance de viver novamente, de ter saúde. Então a sua reflexão, minha filha, se ela é válida para você neste momento, não abra mão dela. Sobretudo se Deus lhe tocou por esse aspecto da solidariedade, você estar ao lado de uma pessoa que talvez você até desconheça, de poder realizar esse gesto humanitário. Sempre que nós decidimos por mudar alguma coisa na nossa vida, é natural que a gente tenha de enfrentar as consequências da mudança. A gente só precisa estar fortalecido, e isso a gente consegue espiritualmente, mediante a oração, a meditação, a leitura da palavra. A gente vai fortalecendo o espírito e ele mesmo nos conduz, Ana. Às vezes nós temos uma ansiedade de fazer aquilo que Deus vai fazer. É claro que eu preciso estar atento para poder identificar o que eu preciso fazer nessa parte. Mas não se preocupe, o amparo espiritual quem nos dá é Deus. Basta a gente se dispor à sua ação. Padre Fábio, eu estou precisando muito de umas palavras de ajuda, pois eu estou precisando me animar. Estou num relacionamento que eu não vejo futuro nenhum, mas ao mesmo tempo eu não consigo me libertar disso. Preciso muito de umas palavras que me joguem para frente, que me façam reconhecer o valor que tenho. Estou tentando me afastar deste relacionamento, mas está muito difícil. Desculpa, mas se puder me falar algo que possa me ajudar, ficarei muito grata. Pessoas não se identificam, não põem o nome,
Bem, primeiro que a gente tem que andar para frente mesmo, né? Tudo tem que nos jogar para frente, muito embora às vezes um passo atrás para nos ajudar a pensar em que caminho nós estamos tomando também é saudável. A gente dá uma paradinha, olhar para os lados, dar um passo para trás, olhar o contexto das nossas escolhas, isso é muito importante. Agora a gente tem de andar o tempo todo na conquista daquilo que de fato interessa. Hoje nós começamos o programa falando da necessidade que a gente tem, por uma responsabilidade pessoal, de não abrir mão de ser quem a gente é. Eu até brincava, né, que à medida que nós vamos educando as crianças, elas vão deixando de ser sinceras. O falseamento não pode ser confundido com essa capacidade social que você tem de ser simpático com o outro e de não dizer aquilo que vai ser agressivo a ele. Então, ser educado é você privar o outro de ouvir algo que possa ser desagradável aos ouvidos dele. Então você considerar com sabedoria. Mas o falseamento é diferente. O falseamento é quando você finge uma satisfação quando de fato ela não existe. Então muitas vezes nós assumimos o falseamento como uma postura de vida. Não é o outro que vai quebrar essa falsidade em nós. É claro que alguém pode até nos estimular a deixar a falsidade de lado. Mas é a gente que precisa diariamente fazer essa pergunta. Se nós estamos sendo suficientemente verdadeiros com o nosso processo, para que esse processo nos provoque satisfação, realização, que essa vida é uma só. Se eu perco tempo com essa falsidade, com esses falseamentos, eu fico privado de elevar à categoria máxima aquilo que eu sou. E é interessante, né, que às vezes a gente passa boa parte da nossa vida vivendo só a metade do que a gente poderia. Por quê? Porque a gente perde muito tempo com falsidade, com os falseamentos. A gente não faz os enfrentamentos, aí a gente fica ali naquela condição de hipócrita. Porque nem é uma hipocrisia em relação ao outro, que também existe. Eu posso ser hipócrita em relação ao outro. Mas eu também posso ser hipócrita numa relação comigo. Quando eu minto, por exemplo, para mim mesmo, nós falamos ali agora mesmo, na reflexão da palavra, muitas vezes eu, numa tentativa de me justificar, eu fico enfrentando falsos conflitos que não correspondem à minha realidade. E isso, minha gente, é como ser um doente que se recusa a viver o tratamento. Se você identifica que você está dentro de um relacionamento que não te leva para frente, que só te emperra, você precisa ser honesta com você. Não dá para levar adiante esse relacionamento. O mínimo que você precisa fazer é colocar as cartas na mesa e discutir abertamente quais são as reais intenções dessa pessoa. Você não é um objeto para ser manuseado, para ser colocado numa condição absolutamente desfavorável aos seus anseios como pessoa. É preciso ter muita coragem para viver esse enfrentamento. Mas a partir do momento que você dá este passo no enfrentamento, você vai alcançar alguns territórios que são seus e que até então estavam alienados nas mãos de outros. Isso vai lhe dando ainda mais coragem de buscar mais conquistas. A gente não termina. Essa conquista não termina nunca. A liberdade interior é um processo que nunca vai ter fim. Então, se você sente que você está vivendo um relacionamento que não lhe favorece florescer como pessoa, você não pode pensar duas vezes. Você tem que problematizar a questão. Eu gosto sempre de dizer isso. Nós precisamos levar a sério os nossos conflitos. Às vezes nós não damos ouvido ao que nos incomoda. E por que não damos ouvido ao que nos incomoda? A gente perde a habilidade de saber o que de fato precisa ser modificado. É como você se acostumar a um emprego onde você não cresce, onde você não precisa recrutar a sua inteligência, você fica repetindo a mesma coisa, e aí você olha que uma pessoa muito menos preparada que você
realizaria aquela função perfeitamente. Está na hora de você ir embora. Está na hora de você buscar um outro lugar para você. Sabe por quê? Senão você vai começar a se nivelar por baixo. E essa fatura chega. Pode ser que hoje você esteja acostumado, o contexto lhe te anestesiou, mas vai chegar um momento que você vai se cobrar: meu Deus do céu, por que eu não tive coragem de fazer a minha mala e partir em busca de uma realidade que me exigisse mais? Por que eu não tive coragem de, naquela hora, tomar uma decisão que me causaria um desconforto, porque eu perderia a estabilidade, mas ao mesmo tempo me colocaria num projeto que de fato era para mim? Aí você vai sentir que você vai ser mais exigido do ponto de vista intelectual e naturalmente você vai sentir-se mais confortável do ponto de vista emocional. Porque quando nós temos a acomodação do processo intelectual, você começa a nutrir silenciosamente uma insatisfação emocional. Você sabe por quê? O ser humano sabe que pode. Você sabe que pode. Hoje, conversando com uma amiga minha, ela estava me dizendo que ela é empresária, ela trabalha não com um grupo muito grande de pessoas, mas ela fala assim: eu sempre tive muita habilidade de mandar os meus funcionários embora. Não é fácil, né? Já mandou alguém embora? Eu também não quero ter esse desprazer, deve ser muito desagradável. Mas ela disse que quando ela identificava que um funcionário não correspondia mais ao que ela esperava, e que ela certamente teria de enfrentar o dissabor de despedir, ela começava a prestar atenção de maneira especial no que estava desestimulando aquela pessoa. E aí, quando ela chegava para a conversa, ela chegava toda otimista, ela não chegava metendo bronca, não. Ela começava dizendo assim: você tem percebido que você nasceu para muito mais do que aquilo que você faz? Porque se você não está desempenhando bem o seu papel, não é que você é incapaz, não. É que você não está estimulado. Você pode muito mais. Vá buscar um emprego melhor para você. Vá buscar um lugar onde você vá se exigir um pouco mais como pessoa e que naturalmente vai lhe dar uma satisfação, porque o que nos realiza é quando a gente tem a sensação de que a gente está crescendo. Diz que a pessoa vai embora feliz da vida. Isso é um dom. É um dom de fazer o outro perceber que ele pode ser mais. Você faz isso com os outros? Você estimula as pessoas a serem mais? Ou você aproveita a acomodação para que elas fiquem escravizadas nos seus interesses? E você? Você é capaz de se desafiar a querer mais para você? Ou você se contentou com o pouco que a vida lhe deu? Não estou dizendo que você será ingrato, que você vai jogar tudo fora, não. Eu estou apenas querendo que você olhe para você do mesmo jeito como Jesus nos olha. Aquela palavra dura, eu volto a dizer, aos fariseus e aos escribas, não é para humilhá-los, é para acordá-los. Nenhuma palavra de Jesus é para humilhar alguém, para que aqueles se sentissem piores do que eles realmente eram. Não, a palavra dura é para acordar o que está acomodado. Quanto mais acomodado está, mais dura tem de ser a palavra. Senão a gente não acorda. Você tem escutado? Você tem se percebido para saber se de fato você está no lugar certo? Você tem medo de mudar? Tem medo de correr atrás daquilo que você pode se oferecer? Ou você se nivelou por baixo, se acomodou nas suas escolhas e está satisfeito esperando a morte? É muito triste isso. Eu preciso diariamente, por mais que eu já tenha conquistado os meus resultados intelectuais, eu preciso me desafiar. Emocionalmente, eu ainda não alcancei o equilíbrio que eu quero. Quero viver cada vez mais dono das minhas emoções. Não quero ser escravo dos meus sentimentos, das minhas iras, dos meus ódios, não. O processo de Deus para mim, o convite de Jesus para mim, é superar
tudo aquilo que para mim é um contexto de hipocrisias. Eu quero ouvir essa palavra aqui e em nenhum momento pensar que Jesus está querendo me humilhar em público. Jesus está querendo me acordar. Quanto mais dura é a palavra de Deus para nós, maior é o seu amor. Porque aquele que ama exige até a última gota, para que aquele que é amado chegue ao melhor de si mesmo. É isso que eu lhe desejo. Que Deus lhe desafie, que Deus lhe incomode, que Deus lhe grite essa palavra dura, para que você saia de todas as realidades, para que você rompa com todas as realidades que estão lhe aprisionando. Derrame sobre a sua vida, sobre o seu coração, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Nem toda reza é santa, nem todo escuro é breu, nem toda beleza encanta, nem tudo que tenho é meu. Nem todo amor nos ama, nem todo adeus sem Deus, nem tudo que é não nos nega, nem tudo que sou é meu, nem tudo que sou é meu, nem tudo que sou é